Olá galera, mais um vídeo pro canal e hoje essa casa aqui em um terreno diferente, um terreno quebrado, um terreno em que não é o convencional, tá? E aí eu quis mostrar ela porque essa é um estilo do meu coração, um estilo mais rústico, um estilo telhado de uma parente. A pedido dos clientes foi realmente a questão da casinha, cara de vó, né? Por quê? Contextualizando, essa aqui é uma casa que os filhos vão fazer para a mãe. Então eles têm uma infância muito forte nessa casa antiga. Essa é uma casa que vai ser nesse terreno existe uma casa, vai ser demolida, e aí a gente vai construir essa casa, tá? Casa nova aqui, esse modelo novo aqui, tá? Então, ela é do interior do Piauí, a gente tem uma casinha bem antiga, bem, bem, como é que eu posso dizer, né? Não está dentro dos padrões confortáveis que a gente tem, mas é uma casa aí que está bem antiga, que foi criada, criou esses clientes, né? Foi a infância toda desses nossos clientes. E aí o que acontece? Eles vão dar de presente, né? Contrataram o projeto comigo e vão dar de presente aí para a mãe esse projeto. Então o que acontece? A gente tem um terreno que ele não é um terreno muito convencional, é um terreno quebrado, tá? Esse beco não faz parte da casa, então essa casa ela vem daqui, do limite disso aqui, vai na ponta, depois volta para cá, de frente para a rua, ou seja, já sai na rua. Então isso aqui tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Um exemplo, tem criança nessa casa? Vai ter muito. Como é que é esse uso do dia a dia? Antigamente a casa era encostada realmente. Onde está esse muro aqui, essa seleção aqui, era encostada, era o muro da antiga casa. Falaram, né, nas reuniões de briefing que quando o ônibus, o caminhão, virava, levavam as duas telhas. Então daí tu já tira o que a gente precisava resolver. E uma dessas coisas é realmente isso. A gente vai virar, quando virava, o que tem um perigo aqui? Tá longe da casa, não tem perigo de danificar a casa. Então a primeira coisa que a gente pensou foi esse afastamento aqui. E aí já estava no programa de necessidades essa pegada de afastamento, porque eles já queriam um jardim. Porque como a mãe tá hoje com. Tem um menino lá, né, morando com ela, um outro filho mais novo, os outros já são adultos. Ela tá sozinha, então, praticamente. Então, criar esse hobby para ela curtir, para ela fazer a plantaçãozinha dela, a questão de jardim, era um pedido. Então a gente colocou logo na frente da casa, tá? E o muro realmente foi um pedido assim diferente. O muro a gente quis fazer, eles, né, quiseram fazer assim, esse muro mais baixo, mesclando com grade, claro. Eu dei a ideia da gente colocar esses pilaretes um pouco mais altos, dando essa sensação, essa grade assim, esse desenho aqui, então foi ideia já do nossa equipe de arquitetos, no caso, achei interessante, né? Porque dificilmente hoje em dia a gente vê muro assim. E é uma coisa de segurança que a gente tem que tomar cuidado. Então eu já pergunto, né? Pô, mas como é a cidade? Segura, não é? É bacana, tranquila? Não, é segura, tranquila e tal. E aí a gente consegue criar esses momentos aí únicos, né? Nos nossos projetos. Então eu gostei bastante de fazer, porque foi um negócio que sai do padrão, né? A gente às vezes quer sair do padrão. Enfim. Então é isso, a planta de implantação é essa, a gente tem uma área verde, a gente tem uma área aberta aqui no fundo do terreno, porque o vento ele vem daqui, tá? Então ele vem daqui, é interessante ele ter essa área aberta para ele circular pela casa. Então vocês vão ver que a ventilação cruzada aqui ela trabalha bem, tá? E como a gente entra por aqui, o vento por aqui sai por aqui. Nessa parte do beco a gente não pode abrir nada no projeto, por conta da fiscalização. Então assim, eu não botei janela nenhuma, né? Mesmo com eles dizendo que vão querer abrir no futuro alguma coisa para cá. Porque esse beco não é deles, mas eles parecem que usavam bastante esse beco, então, enfim. E aqui a gente colocou uma áreazinha de garagem. A casa inicial não tinha garagem, era toda realmente fechada. E a gente colocou uma área ao fundo ali de garagem para um carro. Que às vezes quer receber visita, né? Vai receber visita, tem um carro, em vez de colocar na rua, coloca aqui, tá bom? Então é isso. O 3D eu vou apresentar para vocês. É bem complicado, né, fazer uma casa que é quebrada, né? Você vê que essa parede não é reta, então aqui a melhor solução que eu achei foi a questão da cobertura, porque a cobertura aparente, ela, além de ser um pedido dos clientes, né? Ela esconde certas imperfeições. Se você olhando daqui, você não vê que esse telhado ele é torto, né? Então, essa foi uma solução que caiu bem nesse projeto. Então, a gente, para dar volume na casa, eu poderia ter feito só uma coberturona grande para questão de economia. Porém, a casa não ia ficar com aquela carinha confortável, aquela cara fofa, né? Aquele jeitinho de casa. E aí, o que a gente optou por fazer? Fazer 3 níveis de cobertura. Nível um, nível 2, nível 3. Sendo que qualquer um desses níveis a gente consegue colocar uma caixa d'água, por isso que não tem torre de caixa d'água. E a gente também economiza, né? Porque a torre de caixa d'água a gente ia colocar mais algumas fiadas e também ia colocar uma laje. Ia contrastar total aqui, tá? A única parte que muda a questão da cobertura é a garagem. Então a garagem aqui a gente tem uma laje, realmente.
essa laje sumiu, mas ela fica aqui, a lajezinha. E essa laje, ela foi intencional justamente porque não tinha espaço para a gente colocar uma cobertura. Se colocasse cobertura ia ficar muito fora do padrão. E a garagem, ela é um elemento que é como se fosse um anexo, né? Eu não queria que ela participasse da casa. Não é à toa que você vê que ela tem uma outra cor. Essa cor é chamativa, a gente tem um terracota bem forte, né? E aqui não, a gente tem um branco gelo. Então, se você olha de rápido, né, você vê que aqui tem uma pedra, a gente chama atenção. Essa pedra é afiletada, tá? Eu botei essa textura, mas não é essa textura. Tá mais para aqueles filetinhos de pedra que a gente coloca na fachada, tá? E aqui, ó, você vê que é um branco com portão marrom, esse portão não é assim, ele vai ser branco, tá? Portão de alumínio e a gente tem aquele portão que abre assim, né? Ele não tem motor, não tem espaço para abrir. Então ele tem uma abertura que é aquela abertura, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Ó, ele abre assim, ó. Ele abre assim, entra o carro, fecha o carro e aí tá tudo certo, tá? Justamente porque ele não tinha espaço pra gente fazer o motor, correr, nem nada disso. Tá? Então, realmente a intenção foi separar a garagem. A garagem é um anexo que não tem a ver, né? Foi uma coisa, porque a dona da casa não tem carro. Então, quem vai usar essa garagem são os filhos quando vierem de viagem. Então, deixa ali, destaca, um destaque é uma garagem. E a casa toda, ela foi toda pensada para ser essa casinha mais aconchegante. Então, o uso da madeira, madeira e vidro, né? Que são portas e esquadrias que remetem isso a coisas mais confortáveis. A questão aqui da cobertura, ela sem telha cerâmica, a gente poderia colocar uma branca, ficaria lindo, maravilhoso, mas remete também à questão de memória afetiva, a questão da telha. Eu perguntei, pô, a telha de vocês como é que é? Aquelas antigas que eram, acho que é francesa que diz, muito bonita. Eu gosto muito dela, mas assim, a gente não encontra mais hoje para comprar, não sei porquê. Acho que é por conta da inclinação dela que era maior. E acredito que a cor é muito semelhante a essas tradicionais atuais. Então, esse laranja, né? Então aqui a gente colocou a telha convencional. Na verdade, não foi aquelas chapadas, foi a telha cerâmica romana, né? Ela tem um formato bem bonitinho que quando ela encaixa ela fica muito bonita. Madeiramento o madeiramento do telhado também é aparente para realmente ver que tá tudo certo. E aqui a pedra filetada, né? Vou até botar uma imagenzinha, pra vocês verem, né? A imagem vai aparecer aí. Como é que é esse perfil. No render aparece, né? Vou botar aqui mesmo só para representar. A encasquetada também ficaria bonita. Também ficaria bonito. Ficaria bem bonito. E esse nível aqui ele sobe mais. Aqui é o quarto suíte, né? Aqui é a sala. Se a gente entra, a gente vê que a sala tem um forro de gesso normal, ó, por conta que a gente não optou por fazer o pé direito duplo. E o quarto também, tá? O quarto também tem uma altura normal. A questão aqui é mais por conta do telhado mesmo, que aqui a gente tem um espaço absurdo para colocar caixa d'água, servir bem. Então eu posso colocar uma superfície madeirada aqui, ou eu posso colocar até aqui a caixa d'água dentro desse nicho aqui, que não vai ser um problema, tá bom? Então vamos para a planta agora. Planta baixa. Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu abrir o visto original. Tá aqui, ó. A gente tem a planta baixa. Ela tem essa frente, né? A gente consegue ver que ela tem uma frente bem dividida. A parede que a gente teve que adaptar realmente os cômodos a essa parede curva, né? Então, onde a gente vê a maior transformação, questão do quarto, que a gente vai ter que ver como vai aproveitar essa parede. Dá para aproveitar com móvel planejado para deixar o fundo retinho e a parte da frente usável, com porta de correr. Porém, como não foi contratada a parte do interiores, a gente só faz aqui a parte do layout básico, tá? Então a gente tem o quarto 3, que vai ser o quarto da suíte principal, onde a dona da casa vai passar aí o tempo dela para dormir, ficar no quartinho, ver TV, coisa que ela gosta de fazer. Que a gente tem um banheiro que acompanha essa inclinação. Nesse caso, o banheiro ele vai usar a parede inversa, né? Parede oposta à parede torta, justamente porque é uma parede reta e é mais fácil da gente organizar os elementos, tá? Mas o cômodo que mais sentiu essa parede foi a cozinha. A gente tem aqui, ó, você vê que a bancada ela pega toda a inclinação e acompanha essa inclinação. E realmente eu gostei, porque assim, eu não sei como, assim, não sei se na verdade a gente consegue fazer essa quina aqui, esse canto. Não tenho noção se vai realmente ficar do jeito que tá aqui. Porém, se ficar, você vê que tem uma cozinha ampla, uma cozinha boa, uma cozinha que dá para colocar vários elementos, cooktop, dá para colocar tudo. E assim, ainda deu para colocar uma penínsulazinha aqui, tá? E a sala de jantar também ficou ampla. Essa casa aqui, ela não é uma casa gigante. Não é uma casa gigante, ela é uma casa pequena, mas altamente otimizada. Varanda, a gente botou uma varanda de 2 metros, porque eles disseram que vão usar bem essa varanda. Então eu acredito que eu vou colocar um outro pilar aqui, porque assim, questão estrutural, né?
Vamos lá. Eu acredito que tenha, vai ter que ter. Vai ter que ter um outro pilar bem aqui, ó, no meio. E esse pilar, não se enganem, tá, gente? Esse pilar, ele tem uma função maravilhosa, porque a gente consegue armar rede aqui. Então, dei dois pilares, rede aqui, rede aqui, rede aqui, rede aqui. Então, a gente consegue fazer essa varanda ser otimizada. Acredita, na fachada nem vai ficar estranho, né? Deixa eu botar aqui já, ó. Ó, não vai ficar estranho, vai ficar legal. A gente consegue colocar mais armador de rede, consegue colocar mais rede. Aqui, a gente tem o quarto 1, o acesso, sempre coloca esse nichozinho aqui, porque a gente consegue ter acesso ao banheiro, 2 quartos. Então, é uma solução muito boa. Então, o quarto 1, ele vai ser um quarto menor, cama de solteiro, né? Porém, esse quarto aqui, ele vai ser pouco usado. Ele não tem um foco de espaço, esse quarto aqui é top. Não, esse quarto aqui vai ser de hóspede, recebem poucas visitas para dormir, tá? Aqui o banheiro, um banheirinho pequeno mesmo, só para servir de social para a sala, banheiro social. Quarto 2, a gente tem aqui a cama, tá? A gente tem a cama, um guarda-roupa aqui, bastante espaço lateral, dá uns mínimos aí bacana, e a gente tem um outro banheiro aqui no fundo, que vai servir de suíte, tá? Então são sim, uma casinha que ficou muito bem otimizada, sendo que esse lado aqui é o sol do leste, então ele é ótimo para quarto, ele é ótimo para sala, ele é ótimo para suíte, tá? Ele tem uma ventilação que corre por aqui, então a gente pega e vem essa ventilação por aqui, ó. Ela vai passar por essa porta e correr por essa porta. Se deixar essa porta aqui aberta, a gente consegue que o vento corra para o quarto, saia por essa janela aqui. Então, a gente também consegue, ó, aqui esse quarto, deixar ele aberto, fazer ele bem ventilado. E o vento, ele consegue. O importante do vento, gente, é ele ter por onde entrar e ele ter por onde sair. Aí ele faz o percurso dele. Se eu fechar essas portas, óbvio que vão ter momentos que eu vou fechar essa porta, mas quando for dormir e tal, aí você vai ter uma casa que o vento entre, mas também não tem onde sair, tá? Por isso que eu coloquei de correr, né? Essa porta de correr, a gente bota ela de correr, tanto faz de abrir e tal, mas de correr a gente consegue fazer com que ela não fique exposta, né? Ela abra, mas ela não fique na frente de ninguém. Então ela vai correr e aí o vento, ele pode circular a casa toda, tá bom? Questão na área do fundo, a gente tem aqui a área da garagem, na quina aqui acaba a área da garagem, tá? Na verdade essa porta aqui eu acho que eu vou ter que até diminuir ela, ou vou ver como é que eu vou fazer. Botar todas de 3 folhas, né? Porque agora que eu vi, o carro entra, né, ele vai ter dificuldade. Ou eu boto para abrir para fora. Tanta solução funciona. Ele abre para fora e ele consegue botar o carro e depois fecha. Tá tranquilo aqui. Então a gente botei tudo isso aqui como área de garagem, mas não, a área de garagem ela vai até esse pontinho roxo aqui e até em cima, tá? O carro consegue entrar mais aqui, mas enfim, o carro bem, na verdade esse carro aqui ele vai ser uma coisa bem forçada, né? Porque não tá uma garagem confortável, mas dá para colocar um carro. Então, só vou mudar aqui a direção da porta. Aqui no canto você a casinha do gás. A gente colocou essa casinha do gás aqui pra. Deixa eu tirar essa visualização, botar na implantação, que ela é uma ponta de implantação. Casinha do gás aqui, a área de serviço, né? Máquina de lavar e tanque, tá? E aqui a gente tem um poço, uma área de poço aqui que tá mais ou menos nessa área aqui, tá? Então a gente tem esse espaço aí bem cuidadoso e tal. É isso. Ah, assim, não sei porque que essa janela veio pra cá, mas por mim coloca ela pra cá também. E tira ela aqui. Pronto, todas as janelas desse lado aqui, fica até legal. Menos essa da frente para dar esse destaque na frente, né? Mas de resto ficou legal essas janelas aqui. Tá? Então, assim, a gente tem essa área de serviço aqui bacana e aí vai ter essa integração bem legal aqui da casa. Né? Vou mostrar em 3D aqui pra ver como é que fica. Vai cortar, ó. A gente tem aqui bem integrado, né? As coisas, ó. Tem esse acesso aqui para a área de gourmet. Aqui a gente tem a casinha do gás, né? Aqui a área de serviço, né? Um espaço aqui para pegar um sol. Esse sol ele vai ficar mais intenso aqui porque é o oeste. O oeste do Piauí ele é bem intenso. A gente quer fugir dele. A gente coloca para ele a área de serviço, cozinha, banheiros, garagem, coisas que vão estar cobertas ou então não tem problema, só intenso. Que é interessante quanto da roupa, né? Botar para secar, vai ser uma roupa que vai secar mais rápido. Mas é isso. E aí, o piso, eu tentei optar por um piso mais tradicional de época, né? Mas eu percebi que essas cerâmicas antigas, que eram cerâmicas bem bonitas e tal, elas estão todas muito caras por conta que marcas atuais estão refazendo, né? Na visão deles, estão botando caro por conta da demanda dessas casinhas e com cara de casa. Então aqui eu optei por um porcelanato mais comum mesmo, que é um 90 por 90 off-white, né? Que tem vários modelos aí. E na região da pessoa ele vai poder escolher o melhor, tá bom? Aqui, ó, a sala, como ficou, acho que eu não falei da sala. Já ficou com espaço aqui. Aqui o espaçozinho de andar. E a porta de correr que eu falei, ó.
Ela vai uma pra cima da outra e o vento ele consegue circular. E aí a gente ganha também uma área, né? A gente ganha uma área aqui de espaço. Na verdade, eu vou botar ele para esse lado aqui. Vai ficar no padrãozinho. Tá ligado? Entrou, vem, circulou e tal. E é isso, tá? Comenta aqui o que você achou dessa casa, se essa casa é o estilo que você gosta, se não. E fica aqui pro próximo vídeo, que a gente vai falar toda semana eu quero trazer uma casa, fora os nossos shorts, tá certo? O que eu apanho é pra editar o vídeo. Mas assim que fica editado, eu já mando e sobe aí toda sexta-feira. Tem vídeo de casa aqui no canal, tá bom? Sem parcelar. Vou fazendo um vídeo falando da casa e acabou. Porque eu tava tudo parcelado pra ter mais vídeo, não. Uma casa, um vídeo, acabou. Tá? Então comenta o que você achou dessa casa. Não esquece de seguir o canal. E caso você queira construir a sua, vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá no meu site e conhecer o nosso trabalho. Valeu, até o próximo vídeo e tchau.